Tonight we're going to talk about the first factor in the Eightfold Path, which is right view. Hoje à noite falaremos sobre o primeiro aspecto do nobre caminho óctuplo, que é a perspectiva correta. The path starts with two factors that are related to discernment. O caminho começa com dois fatores que são relativos ao discernimento. The second factor is right resolve. O segundo fator é a resolução correta. Right view you might call the head factor, A perspectiva correta você pode chamar que é o fator cabeça, because it's primarily about understanding. que é primeiramente sobre entender sobre as coisas. Right resolve is the heart factor. A resolução correta é o coração, é o fator do coração, Because it deals with what we want based on how well we understand. porque ele lida com aquilo que queremos de acordo com aquilo que entendemos. Então, agora falaremos um pouco mais sobre a perspectiva correta. A perspectiva correta, basicamente, existem três tipos. A perspectiva correta mundana, a perspectiva correta que é nobre e a perspectiva correta final. A mundana, ela lida com atividades das nossas vidas, por exemplo, com nossos mundos do dia a dia, sobre o devenir, que é o ato de tornar-se, o ato de tomar uma identidade. A perspectiva correta, que é nobre, ela lida com aquilo que ultrapassa o mundo, aquilo que nos leva para algo que será além do mundo em que conhecemos. E a perspectiva final seria aquela que realmente põe o fim em todo o caminho, em todo o sofrimento, e o Tanajan vai falar isso talvez mais a fundo em outra hora. Então, vamos voltar a falar sobre a perspectiva correta, que seja a mundana. Basicamente, então, ela está falando sobre duas coisas importantes, que é sobre o karma, sobre as nossas ações, e sobre o renascimento, que são essas coisas que devemos entender sobre a perspectiva correta. E, para falar sobre o karma, temos de entender que o karma, basicamente, é saber que temos uma escolha no momento presente, que temos uma escolha de agir de formas diferentes. E uma coisa que é muito importante sobre a perspectiva correta mundana é o devenir. O devenir é basicamente o ato de tornar-se, o ato de tomar uma identidade em um certo mundo, que todos nós fazemos isso o tempo todo. Temos uma identidade porque temos um desejo para ter ou ser alguma coisa. Então, sempre que temos a intenção, o desejo de ter ou ser alguma coisa, nos tornamos algo em nossa mente, em um mundo, criamos esse mundo em nossa mente. E isso tudo se chama o estado de devenir, o estado de tornar-se algo em um mundo específico, com uma identidade. E, por isso, consideramos o devenir, colocamos esse devenir dentro da categoria da perspectiva correta mundana, que é algo que devemos entender dentro da perspectiva correta mundana. Esse ato de se identificar com as coisas, que é basicamente o anseio que é essa sede, esse desejo intenso, que é também a causa do sofrimento. Por isso que é importante entendermos o devenir como tendo o desejo ou o anseio como a causa do sofrimento, como seu fator principal, ou pode-se dizer o fator inicial. Então, quando tomamos essas identidades do eu em certos mundos, tem aquele mundo que é o mais amplo, que é, por exemplo, o mundo humano. Então, esse é um estado de devenir, por exemplo, que é amplo, é abrangente, onde todos nós se identificamos como seres humanos e vivemos aqui nesse planeta. E o estado de devenir, que é o mais interno, ou digamos assim, o devenir mais pessoal, é cada mundo que cada um de nós habita. Porque estamos aqui sentados, mas cada pessoa experiencia o mundo de certa forma, porque cada pessoa tem desejos, intenções diferentes. Então, além desse devenir amplo, existe o devenir que é mais pessoal, o devenir interno, que é o que cada um de nós experiencia e ninguém mais pode tocar, pode saber, pode experienciar esse devenir que cada um de nós experiencia. E também, outro ponto desse devenir externo, ele, mesmo sendo externo, ele também
vem do devenir interno, desse devenir pessoal. Então, para dar um exemplo sobre esse devenir, tem aquele desenho animado ou uma história em quadrinhos que aparece, por exemplo, existia uma guerra nuclear e várias bombas explodindo, esquerda e direita por todos os lados, e essa confusão como se fosse uma guerra. E aí aparece esse carro com um cachorro dentro do carro, olhando pela janela. E de repente passa outro carro do lado deste carro com o cachorro, e existe outro cachorro no outro carro também olhando pela janela. E essa guerra nuclear, todas essas bombas, e de repente um dos cachorros olha através da janela e algo capta a sua atenção. É outro cachorro. Então, aí tem uma legenda que diz, finalmente algo captou a atenção do cachorro. Ou seja, ele nem percebeu que a guerra estava passando, e isso não era relevante para o mundo dele. Mas, ele olhando para esse outro cachorro, ele se identificou, alguma coisa chamou a atenção dele. Então, isso também relata esse fator do devenir, que é algo que nos interessa, algo que nos traz a nossa atenção. Outro exemplo é, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas com álcool. Quando ele entra numa casa, talvez a primeira coisa que essa pessoa vai tentar discernir, vai tentar achar, é onde fica o álcool, onde fica o vinho, onde fica a cerveja. Então, esse é o mundo que importa para essa pessoa, que é baseado no desejo dessa pessoa. Então, mais uma vez, o devenir, ele vai ditar, ele vai dizer para você, ele vai tornar você um produtor, a pessoa que produz uma experiência, e também uma pessoa consumidora, aquela pessoa que vai aproveitar o desejo, aquela pessoa que vai ter um plano para conseguir o que ela quer, vai produzir certas experiências, e a pessoa que também vai consumir estas experiências, que é basicamente também movida pelo desejo. Então, para dar uma resumida, a perspectiva correta mundana, ela lida basicamente com o senso do eu e o senso do mundo. São coisas que estão aqui nesse mundo. O que, na verdade, tem um fim. Chega uma hora que essas coisas do mundo, elas têm de mudar. Elas são impermanentes, elas são inconstantes. Então, todas essas coisas relativas a eu e mundo, esse devenir que é relativo ao eu e o mundo, elas têm um fim. O que é o contrário da perspectiva correta, que é nobre, que é algo que vai ultrapassar o mundo, que vai nos levar ao fim do sofrimento. Então, deste ponto, começamos a tomar as 4 nobres verdades como um guia. Então as 4 nobres verdades, elas lidam com o problema do sofrimento. A primeira nobre verdade, muitas pessoas entendem que, ou às vezes eles dizem que a vida é sofrimento, e não é verdade. Na verdade, as 4 nobres verdades e a primeira nobre verdade, eles focam em algo que é muito mais útil do que dizer que a vida é somente sofrimento. Eles dizem que o problema principal é o sofrimento. E são as suas ações que levarão você até o fim do sofrimento. É o jeito que você age. Por isso que temos o caminho, por isso que temos as nobres verdades. São um guia para a ação, para agirmos. São questões de prioridade, são questões de responder às perguntas corretas e colocar de lado aquelas perguntas que não importam, aquelas perguntas que não levam você a lugar nenhum. Por exemplo, podemos focar em certas coisas, por exemplo, perguntas: quem você é? Quem criou o mundo? Essas perguntas não levam a lugar nenhum. E o Buda sempre diz para você colocar essas perguntas de lado. As perguntas que valem a pena serem respondidas são, por exemplo, a pergunta que refere à ação. O que você está fazendo para causar o sofrimento e o que você pode fazer para parar? Então esse é um tipo de pergunta que se enquadra nas 4 nobres verdades, que é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos enquanto praticamos, enquanto vamos ganhando mais entendimento sobre o caminho. Todos nós, então, sabemos o que é o sofrimento, em geral. Como, na verdade, o Buda nunca classificou, ele nunca especificou muito o que é realmente sofrimento, além de dizer que o sofrimento é o adoecimento, a morte, a separação,
estar junto com aquilo que não se gosta, ser separado daquilo que se gosta, doenças, enfim. Então, essas coisas é mais ou menos um resumo daquilo que ele diz o que é o sofrimento. O sofrimento aqui, que em Pali seria dukkha ou estresse. Então, podemos talvez traduzir dessas duas maneiras, ou sofrimento ou estresse. E quando se resume o que é esse sofrimento, o que é esse estresse, quando se pergunta para o Buda, então, na verdade, ele define um pouco mais, de forma mais específica, ele diz que ou são os 5 agregados. Que os 5 agregados são o que define o que é o sofrimento. Então, o que são os 5 agregados? Os 5 agregados, eles são basicamente a forma, sensações, percepções, fabricação e consciência. Forma, basicamente, é a forma do nosso corpo, é a nossa respiração, é o sentido sólido, é o que nos identificamos como forma, tanto nossa quanto tanto a forma interior, a nossa forma, quanto a forma exterior. Sensações, basicamente, é prazer, dor e nem prazer nem dor, ou seja, sensações neutras. Sobre percepções, é aquilo que damos rótulos às coisas. Por exemplo, temos aqui microfone, ou a luz de uma lanterna, ou os óculos. Então, essas são as percepções ou os rótulos, os nomes que damos para as coisas. Já a fabricação, que é o 4º elemento dos 5 agregados, é como colocamos as coisas, como montamos as coisas. Por exemplo, pensamentos. Juntamos esses pensamentos, ou um cozinheiro fazendo uma comida, como pegamos a matéria-prima de alguma coisa e as transformamos em alguma coisa. E o 5º é a consciência, que basicamente constitui os 6 sentidos. E o 6º seria a mente. Então, esses 5 agregados, basicamente, constituem a forma que sofremos, porque não sabemos utilizar, não entendemos essas formas habilmente e, por isso, acabamos sofrendo. E é claro que todos esses 5 agregados, eles são relativos ao quê? Eles são relativos à alimentação. Falamos alimentação porque basicamente é a forma que vivemos, é a forma que procuramos nutrimento, tanto em ideias, tanto físico quanto mental. Então o Buda diz que, na verdade, então, além desses 5 agregados, mais resumidamente do que dizer os 5 agregados, é dizer que esses agregados envolvem a alimentação. Nos alimentamos das formas, nos alimentamos das sensações, das percepções, das fabricações. Tudo isso é um tipo de alimento mental ou físico que usamos para nos manter nutridos. Usamos como forma de nos nutrir, de satisfazer essa fome dentro de nós. Então, mais uma vez, essa alimentação desses 5 agregados podem ser ideias, podem ser a forma física do corpo, como já dissemos, podem ser pessoas, nos alimentamos, por exemplo, de relacionamentos, precisamos ser um parceiro e nos alimentamos desse parceiro, sentimentos ou sensações, no caso. Por exemplo, temos fome, sentimos fome, temos uma sensação de fome no nosso estômago, então procuramos algo lá fora para ingerir, para nos nutrir. Então isso é uma forma de sofrimento, porque não é algo que a gente não nasce no mundo já com a fome saciada, então sempre todo dia acordamos, temos que procurar por alimento, todo dia temos que cozinhar. Não existe um ponto onde a gente possa dizer, chega, já é o suficiente. Por isso que até a alimentação, nesse sentido, é considerado o sofrimento. E daí tem a percepção, por exemplo, o que é comestível, o que vai satisfazer a minha fome. A minha fome pode ser satisfeita tanto no nível intelectual de ideias, no nível sentimental ou no nível físico. Então, você procura, ok, eu tenho essa fome, eu tenho essa necessidade, o que vai satisfazer a minha fome? Aí pode ser um sorvete, talvez você queira tomar um sorvete, ou pode ser fome pelo dinheiro, você precisa, você quer, você está com a ganância ali, a flor da pele, você quer mais e mais e mais dinheiro. Então, isso tudo são percepções. E, por exemplo, quando uma criança está no chão,
a primeira coisa que ela está engatinhando, ela vai descobrindo, olhando para o mundo, a primeira coisa, quando ela acha um objeto no chão, a primeira coisa que ela faz é o quê? Colocar na boca para ver se é comestível. Então isso seria mais um exemplo de como esse nosso instinto já automático já procura por se alimentar das coisas, desde quando somos pequenos. Então, já que temos de nos alimentar, temos essa necessidade de alimentar e temos também as fabricações que compõem os 5 agregados, então, no mínimo, o que a gente tenta fazer é estar ciente do que estamos fazendo. Tentamos, então, fabricar essas coisas com habilidade. Então, no caso da fabricação, você tenta ver, ok, se você tem as habilidades para fabricar algo bem na concentração, ou, por exemplo, no dia a dia, você é um bom cozinheiro, você consegue cozinhar algo bom para você comer. Se você não consegue, você tem que aprender. É a mesma coisa no caminho. Então, já que temos todos esses agregados, todas essas coisas disponíveis ao nosso dispor, então devemos aprender como fabricar essas coisas de forma hábil, para que possamos nos nutrir intelectualmente ou fisicamente de uma maneira saudável, ou, neste caso, no nobre caminho óctuplo, que possamos nos alimentar de forma hábil, de forma que vá levar ao fim do sofrimento e não que vá nos manter nesse ciclo de morte, nascimento e doença repetidamente. Outra maneira de nos identificarmos, por exemplo, estamos falando do devenir, esse estado de se tornar, de vir a ser. Temos, por exemplo, maneiras, um exemplo de nos identificarmos. Por exemplo, você pode dizer, eu sou uma pessoa vegana, eu sou vegetariano, ou eu sou carnívoro. Então também seria mais uma forma de você estar se definindo como pessoa, o que volta lá no início, falando de novo no devenir, que você está se identificando com algo, de ser uma pessoa que gosta de certo tipo de alimento. E assim vamos pelo mundo, com os outros tipos de fomes e tendências individuais que temos e criamos nossos mundos. Então, aí tem a história do apego. Porque, claro, já que estamos nos alimentando, já passamos pelo fato de que esses 5 agregados é a maneira que nos alimentamos, aí tem o relacionamento ao processo de alimentação, aí então tem o apego. Vamos ver onde é que se enquadra o apego. O apego, ele é de 4 tipos, e cada tipo de apego também envolve a alimentação. Então, primeiro, os apegos são a sensualidade, perspectivas, hábitos e práticas e doutrinas do eu. O primeiro, que é a sensualidade, só para clarificar, em português existe aquela palavra sensualidade, não é sexualidade. Na verdade, quando falamos sensualidade, estamos falando dos prazeres sensuais. Não é uma palavra normalmente muito usada, mas quando falamos sensualidade, é tudo relativo aos prazeres do olfato, cheiro, gosto, ao que podemos aproveitar através dos nossos sentidos. E por isso é considerado um dos tipos de apego. Então, a sensualidade, para ir um pouco mais a fundo, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que a sensualidade em si não é algo ruim, não é algo maligno, enfim. O que é ruim no apego da sensualidade é a obsessão ou a fascinação do apego pelas coisas sensuais, por exemplo. É esse pensar demasiado ou pensar o tempo todo sobre algo, ficar obsessivo por algo, essa fascinação. Você enche a sua mente de sensualidade, você quer ter essas coisas sensuais o tempo todo. Então, esse é o tipo de apego que o Buda está falando. O prazer sensual em si, se não causa esse tipo de fascínio em você, então está ok. Se não causa nenhum estado mental inábil em você, então está bem. Mas é claro, como já dissemos antes, isso é algo que cada um tem que experimentar por si mesmo e ver quais tipos de prazer sensual vão dar origem à ganância, aversão e delusão. Então, cada pessoa tem que experimentar nessa área. Já sobre as perspectivas, que são outro tipo de apego, é, por exemplo, acreditar em algo que, por exemplo, eu sou o melhor, eu estou correto. Ou acreditar que certas ideias ou certas coisas vão proteger você, vão deixar você protegido. Então, isso são as perspectivas. Então, depois vem os hábitos e práticas,
esses hábitos e práticas são hábitos que temos e, por exemplo, até falamos sobre o exemplo do Frank Sinatra, dizendo que eu fiz do meu jeito e na verdade foi meio estúpido o jeito que ele fez, porque ele não, na verdade, temos essa atitude, esse é o meu jeito, eu faço as coisas assim e pronto, não estamos abertos para sair dos nossos hábitos, aprender coisas novas e ver que existem outras coisas que podem levar ao fim do estresse, ao fim do sofrimento. Existe essa história que tem um ganso. Na verdade, existe um cientista. Esse cientista, ele tinha uma gansa com um gansinho, com um ganso pequeno. E, na verdade, a mãe desse ganso morreu. Então, o cientista, ele sempre tinha esse ganso comendo fora da casa, mas o inverno chegou e ele decidiu começar a alimentar o ganso dentro de casa. Aí, um dia, o cientista deixou a porta aberta e esse ganso, que já tinha crescido, seguiu esse cientista pelas escadas um dia. E, subindo as escadas, o ganso quando chegou no meio da escadaria, ele observou que tinha uma janela e ele pensou que talvez ele poderia sair para fora. E ele ficou assustado, alarmado com essa janela. Mas, mesmo assim, ele tremeu todo e continuou subindo, seguindo o cientista. Aí, todos os dias após isso, o cientista começou a dar a comida para o ganso dentro da casa. E aí o cientista subia as escadas e ele notou que o ganso começou a criar uma certa empatia por ele, achando que talvez fosse a mãe dele, alguma coisa assim. Então, aí o ganso seguia o cientista e toda vez que ele passava por essa janela, que era uma janela de vidro grande, ele sempre se assustava, tremia e dava uma parada e continuava subindo para seguir o cientista. E ele fazia isso todos os dias, virou um hábito. Então, esse era o hábito do ganso. Até que certo dia, ou depois de certo tempo, o ganso estava com tanta fome que ele nem parou nessa janela. Ele chegou, entrou rápido, seguiu o cientista, mas mesmo assim ele deu uma chacoalhada na perna, mal e mal, deu uma chacoalhada e subiu. Ou seja, então mesmo assim ele não conseguiu largar desse hábito, ele sempre tinha esse hábito. Então, sobre os hábitos e práticas, a gente sempre tem o nosso ganso interno, a maneira que a gente faz as coisas, às vezes sem nenhuma razão, sem nada, mas a gente continua persistindo e fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, após os hábitos e práticas, tem as doutrinas do eu, que é o outro tipo de apego que causa sofrimento, que é aquelas perguntas, quem eu sou, como você se identifica, você pode se identificar tanto com o seu corpo, ou com a sua mente, ou com ideias. E isso é a forma que você se apega às coisas e que gera sofrimento. Então, todos os tipos de apego são estressantes, mesmo quando tentamos nos apegar à experiência dos despertar, ou seja, você teve a experiência do despertar e você tem já esse hábito de se apegar às coisas, você acaba se apegando até isso, até essa primeira experiência do despertar. No entanto, no início é necessário você se apegar ao nobre caminho óctuplo. Isso é algo que tem que ser sublinhado, porque às vezes as pessoas dizem, você tem que abrir mão, deixar as coisas ir, abandonar, desapego, despaixão, mas não. O nobre caminho óctuplo envolve você se apegar habilmente aos fatores corretos, hábeis do caminho, para que você possa deixar os outros aspectos inábeis do caminho de lado. Ou seja, você está se apegando às coisas corretas, às coisas hábeis do caminho, ou seja, as perspectivas. Dizemos as perspectivas corretas do caminho, sim, você deve se apegar. Hábitos e práticas corretos, hábeis, sim. Virtude, concentração, sim. Senso do eu, sim. Você é capaz, você cria um senso do eu competente, sim. Eu posso meditar por 1 hora, posso meditar por 4 horas por dia, 6, 8, 10 horas. Você cria esse senso do eu que é capaz, que é responsável. Então você não larga a mão de tudo de uma vez só. Agora, não existe lugar para o apego hábil da virtude, da concentração, do senso do eu, das perspectivas. Mas quando falamos se apegar à sensualidade, aí não. Aí a sensualidade não tem lugar no caminho, a não ser que for, por exemplo, a coisas hábeis. Mas a sensualidade, no sentido geral de ser inábil, ela não tem
o lugar no caminho. Aí então, para finalizar, tem aquela história do Ajahn Chah e da banana, que uma pessoa vai para o mercado comprar uma banana e ele pergunta: por que você está carregando a banana com a casca? Mas, em primeiro lugar, você tem que, para responder essa pergunta, você tem que ter o desejo de responder essa pergunta. Ou seja, então, também é mais uma analogia do caminho ou do papel do desejo no caminho, que você tem que usar o desejo habilmente. Então, nessa analogia, disse que a pessoa responde essa pergunta porque você tem o desejo de responder. Aí, então, diz, ok, por que você está carregando a banana com a casca? E a resposta é: porque enquanto você não chega na sua casa, você não descasca a banana, você não quer que ela vire uma banana amassada na sua mão, na sua bolsa, enfim. Você precisa carregar a banana com a sua casca. Então, também essa é uma analogia das coisas. Existem uma hora, um lugar e um tempo certo para abandonar, usar as coisas e se apegar a certas coisas. Então, nesse caso, a casca da banana é necessário, você se apega à casca, mas chega uma hora que você não precisa. E assim, a perspectiva correta, ela permite que você use o seu senso do eu, as suas habilidades, a sua concentração, os seus hábitos e práticas de uma maneira que seja hábil. Então, falando sobre as 4 nobres verdades e o anseio. Então, a segunda, então tudo que falamos agora há pouco, que eu expliquei antes, tudo é relativo à primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade, ela fala sobre o anseio que leva ao devenir, o anseio que leva a você a se tornar alguma pessoa, a você ter uma identidade, que são de 3 tipos. Então, mais uma vez, isso está dentro da segunda nobre verdade, que é o anseio pela sensualidade, anseio pelo devenir, ou seja, se tornar algo em algum mundo, alguma pessoa, uma personalidade, ou anseio pelo não devenir. A sensualidade, já falamos, é aquela coisa que você está pensando continuamente, você tem esse fascínio pelos pensamentos sensuais o tempo todo. O anseio pelo devenir, também já falamos, que é quando você deseja se tornar algo, alguma pessoa, ter alguma identidade em algum espaço ou tempo específico, ou mesmo esses pequenos devenir, esses tornar-se, que acontecem durante o dia, que você se torna várias pessoas. Durante o dia você tem um desejo para sorvete, você se tornou essa pessoa que quer o sorvete. Você quer pizza, aí você já se tornou a pessoa com pizza. Então isso também são parte do anseio que leva ao devenir. E tem essa ideia interessante, esse insight interessante do anseio que leva ao não devenir. Como assim não devenir? Significa quando você tem aversão a alguma coisa. Você pode ter aversão, por exemplo, a você mesmo, você não se gosta, você quer se livrar de você mesmo. Então, isso não resolve o problema, porque leva a você se tornar a pessoa que não gosta de você mesmo. Isso leva a mais devenir. Por isso que não é a solução ter aversão às coisas. Então, isso é um insight importante que essa segunda nobre verdade oferece, que não ter aversão às coisas, não querer as coisas, leva a mais devenir, mais estados de ser, mais estados de você se tornar algo, porque uma ação tem um resultado, algo é algo que resulta em alguma coisa. Aí tem a terceira nobre verdade, que fala sobre a cessação. Com a cessação do anseio, vem a cessação do sofrimento. Então, basicamente, a terceira nobre verdade é a solução de tudo. É quando acabou o anseio, acaba o sofrimento. Então, você está atacando a causa e você tem uma consequência. Quando não tem anseio, não tem mais sofrimento. É a cessação. A quarta nobre verdade é o caminho que estamos falando. É o nobre caminho óctuplo, que é definido por todas essas coisas que estamos falando durante o retiro. Perspectiva correta, concentração correta, todos esses 8 fatores. E cada uma dessas 4 nobres verdades, ela tem uma tarefa, um dever. Existe algo para se fazer com essas verdades. A primeira nobre verdade, a tarefa, o dever é compreender o sofrimento. Ou seja, você tem que compreender até o ponto que você sente despaixão, desapego, você já
está satisfeito, você já não quer mais. Algo que antes você era apegado, antes você gostava, você já entendeu, você já compreendeu, eu não preciso mais disso. Mas isso tem que ser passado pela compreensão, você tem que compreender o porquê você gostava disso, e aí você consegue se cansar, se diz, ok, já não gosto mais. E a segunda nobre verdade é abandonar esse anseio, abandonar a causa. E aí tem aquela analogia do fogo. E, por exemplo, sua casa está cheia de fumaça e você tenta acabar com a fumaça. Então, você não está indo até a causa, a origem do problema, que é onde está o fogo. Você entra na sua casa, tem um incêndio, você tenta achar a causa, a origem, onde está o fogo nessa casa. Aí, então, isso é relevante à segunda nobre verdade, que você tem que abandonar, mas você abandona o que é correto, a causa. Então, você não adianta abandonar. Se você ainda está sofrendo, é porque você ainda não encontrou a razão pela qual você está sofrendo. E tem, então, o dever da quarta nobre verdade é desenvolver. Quando você desenvolve o caminho, coloca esforço. Então, tente não confundir os deveres dessas nobres verdades. Da primeira que é compreender, da segunda que é abandonar, da terceira que é realizar, obter a sensação, e a quarta que é desenvolver o caminho. Então, sobre a perspectiva correta suprema, ou última, ou final, que ultrapassa a perspectiva correta nobre e a perspectiva correta mundana. Quando você aplica a perspectiva correta suprema, isso significa que você já completou todos os outros deveres dos outros fatores. Você já completou, então você pode realmente passar para essa perspectiva correta final. Por exemplo, a Jan Man sempre dizia que quando você chega nesse estágio, os deveres das 4 nobres verdades se tornam apenas um, que é abrir mão, deixar ir, abandonar, se desapegar das coisas. Então, todos os deveres das 4 nobres verdades se tornam um. Mas, claro que isso é apenas para um estágio muito, muito, muito avançado do caminho, onde você até já teve experiências do despertar, mas isso é realmente somente para o despertar final, o despertar total. Ou seja, então isso é apenas para manter em mente que você está indo para esse lugar, nessa direção, mas que realmente é quando você abre mão de tudo, você aplica a despaixão até mesmo pelo nobre caminho óctuplo, você não precisa segurar mais nada, você está livre de tudo, até mesmo dos deveres do caminho, não há nada mais para fazer. E é quando você encontra o despertar total, e esse despertar, que é o nirvana, no caso que a gente fala, que é o objetivo da prática do budismo, é algo que, se fosse explicar, se poderia explicar que é algo que não requer alimentação. Porque, como já vimos, a alimentação ela requer sofrimento, ela requer que temos objetos para nos alimentar. E o nirvana, o despertar, ele não requer nenhum tipo de alimentação. E algumas pessoas pensam, nossa, mas isso deve ser horrível, deve ser muito chato mesmo, né? Não tem nada lá nesse despertar, não tem alimentação, as pessoas, não existe nada. Mas é exatamente o contrário. Quando você atinge o despertar, você vê que realmente é a felicidade suprema, não existe nada que possa ser comparado a isso. Porque você não tem mais a necessidade de se alimentar de nada, a sua fome já acabou, já está livre para sempre. Então, tem aquelas 3 características que geralmente chamamos de 3 características, mas, na verdade, elas são 3 percepções, que é inconstante ou impermanente, não eu e sofrimento ou estressante. E essas são, na verdade, não são totalmente características, são percepções. Por quê? Porque elas são seletivas. Usamos essas 3 características, essas 3 percepções, de acordo com o nível de prática que estamos, ou seja, é seletivo elas aplicam um papel diferente para cada dever, a cada nível. Por exemplo, quando estamos falando sobre o karma,
você não aplica a perspectiva de não eu, que não é você. Quando você está desenvolvendo a perspectiva correta mundana, você não diz que as ações não são suas. Não, você usa que sim, são suas, é o que você é. Então você precisa usar essa perspectiva dizendo, sim, sou eu sou o dono das minhas ações, como aquele cântico que a gente diz, eu sou o dono das minhas ações. Então você usa essa perspectiva, essa uma das percepções como sou eu. Ou, por exemplo, também quando você está seguindo os preceitos, você se agarra aos preceitos e você, por exemplo, às vezes você tem por exemplo, tem alguma desvantagem em seguir os preceitos, ou por causa da sua alimentação, ou por causa de alguma coisa que não vai funcionar também na sua dieta, enfim, porque você está seguindo os preceitos, comendo uma vez por dia, ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas você tenta dizer para você mesmo, bom, eu vou fazer esse sacrifício porque existe uma recompensa, existe algo, eu estou fazendo esse sacrifício para ganhar algo em troca, é uma troca. Então você usa essa percepção de que, mesmo que seja estressante, existem partes do caminho que são estressantes, mas você não aplica, é estressante, eu não vou fazer, eu não vou me submeter a isso. Não, você percebe, você diz para você mesmo, sim, é algo estressante, mas eu preciso fazer isso para um fim maior, é uma troca. A mesma coisa com a concentração. Mais uma vez, você é seletivo, você está desenvolvendo a concentração e você precisa tornar a concentração mais constante possível, mais duradoura possível, o melhor que você possa fazer. Você não tem uma pequena insight na concentração e dizer, a concentração também é permanente, não está sob o meu controle. Não, você tem que pegar a concentração e ir até o fim. Você tenta tornar a concentração ao seu controle total, vai ao máximo que você pode para tê-la no seu controle e então você não usa a percepção de inconstância ou impermanente, você aplica a percepção de constância. Aí você aplica a percepção de impermanência para as coisas que atrapalham a sua concentração. Por exemplo, as corrupções mentais ou algum estado mental inábil, algumas atividades inábeis que vão impedir você entrar na concentração. Aí sim, aí você aplica, ok, essas coisas não sou eu, elas são impermanentes e são estressantes. Então, você vê que as três percepções elas estão sendo usadas seletivamente, de acordo com o que você precisa na hora certa e no momento certo da prática. Então, a palestra de hoje foi isso.